Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Cox, sou professor de História e esse vídeo está sendo gravado pensando em você, que está com a matéria atrasada ou que acha que não absorveu bem as matérias que foram dadas até aqui. O intuito desse vídeo é poder te ajudar a colocar a matéria em dia ou a revisar as matérias que você teve até agora. Estou gravando esse vídeo no final do primeiro trimestre de 2021 e geralmente nos cursinhos pré-vestibular, nesse momento, com 1/3 da caminhada até o Enem se completando, a matéria de História tradicionalmente está mais ou menos no final do século XVIII. Isso significa que em História Geral você foi até mais ou menos a Revolução Francesa, em História do Brasil você foi até mais ou menos as revoltas separatistas, e nesse vídeo eu vou te falar as matérias mais importantes que foram dadas até aqui. 9 assuntos concentram mais ou menos 70% de todas as questões desse período histórico até o século XVIII que caíram desde 2009 na prova do Enem. São 4 assuntos de História do Brasil que concentram quase 75% das questões. São 5 assuntos de História Geral que concentram quase 65% das questões de geral. Ou seja, 9 assuntos concentram basicamente 70% de todas as questões do Enem nesse recorte histórico. E nesse vídeo o intuito é te dar esses 9 assuntos e falar para você, dentro desses 9 assuntos, o que é mais importante. Se você está com a matéria atrasada, se você precisa correr atrás do tempo perdido, ou se você acha que não absorveu muito bem isso tudo e quer correr atrás, mas sem acumular a matéria nova, esse vídeo é para você. De forma direta, de forma rápida. O que você precisa correr atrás para ficar com tudo em dia em História, com as coisas mais importantes de História em dia para a prova do Enem. Se liga só, olhando para minha tela, você consegue ver o gráfico que mostra que quase 75% das questões de Brasil estão concentradas em 4 assuntos. E desses 4 assuntos, vocês conseguem ver que tem 2 que estão empatados. As relações europeus e indígenas num contexto colonial e o escravismo. Esses 2 assuntos eles concentram a maioria das questões do Enem até o século XVIII em História do Brasil. Você vê que eles estão bem na frente dos próximos 2 assuntos. São aquele períodozinho do século XVIII onde está a mineração e a era pombalina e as revoltas separatistas em si. Então vamos lá, desses 4 assuntos de História do Brasil, o que você precisa dar uma olhada para ficar em dia para a prova do Enem, para ficar tranquilo, sabendo que as coisas mais importantes dessas matérias você tem na tua cabeça com clareza para quando o Enem chegar. Essa relação entre europeus e indígenas, a prova do Enem gosta muito de concentrar as suas questões em uma cobrança que se conecta com uma palavrinha: etnocentrismo. Se você lembrar que essas relações, em um primeiro momento, elas são marcadas por um etnocentrismo europeu. Se você lembrar que esse contato entre europeus e indígenas é marcado por um etnocentrismo, você consegue, a partir de uma interpretação dessa palavra, você consegue matar uma boa parte das questões do Enem. Geralmente, questões envolvendo esse contato, essa relação europeus e indígenas na prova do Enem, versam a partir do etnocentrismo. Então entenda essa relação que você vai estar num bom caminho para a prova do Enem. As questões que envolvem o escravismo, por sua vez, elas são questões que tradicionalmente tendem a destacar uma luta por parte dos escravizados contra as imposições que são feitas dentro de um período colonial. Por exemplo, existiram no período colonial imposições de caráter cultural, e a prova do Enem gosta de pensar como esses escravizados resistiram a essas imposições culturais feitas contra eles num período colonial. Esses escravizados resistiram fisicamente àquele modelo escravista. Então, tradicionalmente, a prova do Enem, ela parte de uma perspectiva que dá protagonismo à luta dos escravizados contra essa condição aqui no Brasil. Então, especialmente é interessante você lembrar essa luta existente por aqui, uma luta que passa pelo sincretismo religioso, uma luta que passa pela formação de quilombos. A luta dos escravizados contra essa condição é tradicionalmente o foco preferencial do Enem. Outros 2 assuntos mais cobrados em Brasil, essa dobradinha mineração com era pombalina e as revoltas separatistas,
são assuntos que na prova do Enem em si não tem tantas questões. Então, qual é uma boa estratégia para a gente perceber de forma mais clara como a banca gosta de cobrar esses assuntos? A gente, além de olhar para as questões do Enem, a gente olha também para as questões do PPL. Assim, a gente consegue ter um quantitativo maior de questões para perceber qual é o estilo que a banca gosta de cobrar. Aliás, essa é uma dica que eu te dou de forma geral. Olha para a prova do PPL pensando na prova do Enem. Olha para a prova do PPL porque ela te ajuda muito na tua preparação para a prova do Enem. Não deixa de fazer a prova do PPL, não deixa de fazer as provas antigas do PPL, porque o estilo de questão em história é muito parecido, é muito similar e te ajuda pra caramba. Já percebeu que a gente consegue enxergar vários traços dos pais olhando para um filho pequeno? Tradicionalmente, um filho pequeno, ele mostra muito dos pais. Quando tu era pequeno, provavelmente você já ouviu alguém virando para você e falando assim: caraca, tu tá a cara do teu pai. Caraca, tu tá falando igualzinho tua mãe. Caraca, você tá com o jeito do teu pai. Provavelmente, quando você era criança, você já ouviu alguma dessas frases. Por quê? Porque a convivência com os teus pais faz com que você acabe absorvendo algumas marcas deles, algumas características deles. Então, você, quando pequeno, muitas vezes ouviu que você estava a cara do teu pai, que você estava a cara da tua mãe, ou você estava com o jeito deles. Então você consegue perceber muito dos pais olhando para um filho. E é exatamente isso que acontece com o Enem e com o PPL. Quando você olha para a prova do PPL, você consegue conhecer muito do Enem. Você olha para um filho pequeno, você vê os pais. Você olha para o PPL e você vê o Enem. Inclusive, em 2019, a prova de humanas do PPL, aí uma questãozinha sobre Grécia Antiga, que o gabarito era assim: participação direta em fóruns decisórios. Em 2019, no PPL, caiu uma questão com esse gabarito. Em 2020, na prova do Enem, caiu uma questão também sobre Grécia Antiga, que o gabarito era assim: participação no exercício do poder. Cara, você olha para o filho, você vê os pais. Você olha para o PPL, você vê o Enem. Então, sobre mineração, sobre revoltas separatistas, qual é uma boa base para a gente pensar qual é o estilo tradicionalmente cobrado na prova do Enem, já que o Enem em si não tem tantas questões, apesar deles serem o terceiro e quarto lugar até o século XVIII em história do Brasil? Olhe também para o PPL. E aí, eu já fiz isso por você e te conto. Tradicionalmente, as questões que abordam a mineração pensam em economia. Como assim pensam em economia? Pensam, por exemplo, no intenso tráfico negreiro existente para abastecer essa região das minas. Pensam, por exemplo, nos tropeiros. As questões de forma geral sobre mineração pensam nas coisas que se envolvem com uma economia mineradora. Quais foram as ações portuguesas para aumentar uma arrecadação? Então, quando você for dar uma revisada em mineração, você não pode deixar de olhar principalmente para tudo que se envolve com essa economia existente na região das minas. E quanto às revoltas separatistas, o Enem tem um foco bem claro. Falou em revoltas separatistas, o Enem tradicionalmente dá preferência à tal da Conjuração Baiana. Conjuração Baiana é uma revolta de caráter social, uma revolta que adquire um caráter profundamente popular, uma revolta que chegou a falar em abolir a escravidão aqui no Brasil. A Conjuração Baiana tem sido o foco prioritário do Enem, especialmente esse caráter social da Conjuração Baiana. Então, ao revisar as revoltas separatistas, dê um olhar preferencial para a Conjuração Baiana, dê um olhar preferencial para esse caráter social presente dentro dela. Se você revisar essas coisas que eu te falei sobre as relações portugueses e indígenas, sobre o escravismo, sobre a mineração e sobre as revoltas separatistas, você pode ficar tranquilo, você vai estar num bom lugar, já que quase 75% das questões de história do Brasil até o século XVIII falam sobre esses assuntos e especificamente sobre esses tópicos dentro desses assuntos. Se você revisar essas paradas, você vai estar num bom caminho, você pode caminhar tranquilo. E em história geral, o que você tem que olhar? Se liga no gráfico comigo. Em história geral, são quase 65% das questões resumidas
em 5 assuntos. Em ordem cronológica, Grécia e Roma, a nossa antiguidade, a Idade Média, depois o tal do Antigo Regime e, por fim, a Revolução Industrial, especialmente os impactos da Revolução Industrial. Então vamos lá. Dentro desses 5 assuntos que concentram cerca de 65% das questões do Enem até o século XVIII, o que você tem que saber sobre cada um deles? Bom, quando o Enem fala de Grécia Antiga, tradicionalmente o Enem fala sobre política na Grécia Antiga, especialmente política na Atenas Antiga. Inclusive, eu não sei se você já parou para ler, mas a matriz de referência do Enem, ela tem um item que é cidadania e democracia na antiguidade. E, de fato, as questões seguem esse item da matriz de referência. De fato, as questões sobre Grécia pensam especialmente em política. Então, quando você for revisar a Grécia, você tem que focar especialmente nessa parte política, especialmente na tal da democracia ateniense. Se você tiver com a democracia ateniense na ponta da língua, você vai estar em um bom lugar quando você se deparar com as questões de Grécia na prova do Enem. Sobre Roma, o que você tem que saber? Bom, geralmente quando o Enem fala de Roma, o Enem está pensando no Império Romano, o Enem está pensando no expansionismo romano. Inclusive, ano passado caiu uma questão perguntando sobre isso. Se você lembrar desse caráter imperial romano, se você lembrar desse expansionismo romano e entender essas coisas, você também estará em um bom lugar na hora de revisar Roma. Esse tem que ser o teu foco prioritário. Saindo da antiguidade, a prova do Enem gosta de falar sobre a Idade Média. E quando o Enem cobra sobre Idade Média, curiosamente o Enem não gosta de cobrar tanto sobre o campo na Idade Média. O Enem gosta de cobrar mais sobre a vida urbana na Cidade Média, produção de conhecimento nas cidades, divisão do trabalho nas cidades, a difusão da cultura nas cidades. O Enem gosta muito de abordar aqueles itens que geralmente no teu caderno, na tua apostila, no teu livro, vão estar como o renascimento comercial e o renascimento urbano dentro da Idade Média. Quando você for revisar a Idade Média, um super período de 1000 anos, dê preferência a olhar para renascimento comercial, para renascimento urbano, para essa vida nas cidades, e dê preferência também para olhar sobre o papel da igreja dentro da Idade Média. O papel da igreja católica dentro da Idade Média também é algo que o Enem gosta de refletir. Então, nesse super período de 1000 anos, esses são os teus focos fundamentais quando você estiver se atualizando aí, quando você estiver revisando, botando a matéria em dia. Saindo da Idade Média, chegamos à Idade Moderna. E na Idade Moderna, o Enem gosta muito de falar sobre, por exemplo, o tal do Antigo Regime. Quando a gente fala em Antigo Regime, você pensa no absolutismo, no mercantilismo, no clericalismo, naquela sociedade estamental. E dentro disso tudo, o que o Enem gosta mais de falar quando ele fala de Antigo Regime? As questões de Antigo Regime, tradicionalmente, elas trazem uma conexão entre a história e a sociologia, a filosofia. Elas gostam muito de abordar os tais dos teóricos do absolutismo, especialmente Maquiavel e Hobbes são os 2 teóricos preferidos da prova do Enem. O Enem, falando sobre o Antigo Regime, também já cobrou aspectos mais gerais, então a questão do mercantilismo, a questão do suporte da igreja, a questão das ausências de liberdades dentro do Antigo Regime, mas preferencialmente o Enem gosta de falar sobre esses chamados teóricos do absolutismo. Então, revisando o Antigo Regime, dê uma olhada nesse aspecto geral, mas olhe com muita atenção, especialmente para os teóricos, especialmente para Hobbes e Maquiavel. E fechando a nossa conta, a tal da Revolução Industrial, especialmente os impactos da Revolução Industrial, são tópicos que o Enem gosta muito de cobrar. De todo esse período da história até o século XVIII, o que tem mais questões desde 2009 na prova do Enem é esse tópico que envolve especialmente os impactos da Revolução Industrial. E especialmente o Enem gosta de pensar em 3 impactos da Revolução Industrial. O primeiro é o impacto da Revolução Industrial no mundo do trabalho. O Enem gosta muito de pensar o que mudou nesse mundo do trabalho após a Revolução Industrial. Segundo, o impacto da Revolução Industrial no espaço urbano, na vida que esse operariado vai ter em um espaço urbano. Terceiro,
o impacto que a Revolução Industrial tem no meio ambiente. Se você souber os impactos da Revolução Industrial no mundo do trabalho, no espaço urbano e no meio ambiente, com certeza você vai estar preparado para responder as questões do Enem que tratam sobre esse assunto. E assim, de forma direta, eu espero ter conseguido te dar base suficiente para você conseguir se atualizar quanto aos assuntos que já passaram até aqui e para você poder ficar com teu coração sossegado, sabendo que você conseguiu colocar em dia ou revisar os assuntos mais importantes dessas matérias até o século XVIII, levantar tua cabeça, olhar para frente e continuar teu caminho. Porque o século XIX, o século XX tem muitos assuntos interessantes. Ao longo do ano eu vou soltando vídeos aqui falando o que você tem que priorizar na hora que a matéria atrasar sobre esses períodos ou na hora que você quiser fazer uma boa revisão sobre esses períodos. Hoje o nosso foco foi até o século XVIII, espero que tenha sido útil. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais sobre esses assuntos, eu já fiz alguns vídeos falando de alguns deles aqui, eu deixo o link aqui embaixo para eles e você dá uma mergulhada lá para te ajudar nessa tua revisão. Valeu? Um beijo grande, até uma próxima, tchau, tchau meu povo!